Prosseguindo com o conteúdo, gente. E aí, esse segundo movimento que o Amarante vai destacar é a chamada aí psiquiatria preventiva. A gente pode pensar aí numa data, mais ou menos, para esse movimento, a década ali de 1960. O Amarante vai destacar que esse movimento aconteceu em alguns países. Ele destaca principalmente os acontecimentos dos Estados Unidos e da França. E nesses locais, a psiquiatria, a saúde mental aí passou por algumas reformas, certo? E as ações em saúde mental nesse período de uma psiquiatria preventiva passou-se a valorizar mais que as pessoas com transtorno mental não perdessem o vínculo com a comunidade. Então, como ele coloca, né, passa a existir uma maior valorização das ações comunitárias, dos vínculos familiares, dos vínculos comunitários. E aí o hospital psiquiátrico, nesse momento, não é visto mais como a única instituição que concentra as ações em saúde mental. Ele é visto como uma das, correto? E a comunidade, as ações comunitárias, passam a ser vistas como principal foco. Então, o hospital psiquiátrico ele seria um auxiliar nesse tratamento. Mas esse modelo psiquiátrico, aí o Paulo Amarante vai destacar, acabou enfrentando algumas dificuldades. Então, a primeira dificuldade foi o temor, muitas vezes baseado em preconceitos, que a população teve, muitas vezes, dessa relação das pessoas com transtorno mental dentro das comunidades. Então, houve muitos debates, muitas críticas, e as pessoas também tiveram muitas visões preconceituosas nesse momento de que as pessoas com transtorno mental seriam um possível perigo se tratadas em comunidade. E outro desafio, outra dificuldade enfrentada por esse movimento da psiquiatria preventiva foram algumas críticas recebidas, porque algumas pessoas destacaram que essa compreensão de psiquiatria estava tentando aí estender os modelos psiquiátricos para toda a comunidade. Bom, e aí nesse momento a gente tem uma mudança muito importante que o Paulo Amarante destaca para a gente. Nós passamos a ter como principal foco da psiquiatria a ideia de saúde mental, ao invés da ideia de doença mental. E a doença mental, nesse momento, ela era compreendida como um distúrbio, um desvio, uma marginalidade. Então, por um lado, nós temos aí um ponto bastante positivo da psiquiatria preventiva, que é passar a ter como principal objeto de estudo a saúde mental ao invés da doença mental, mas ao mesmo tempo, a doença mental ainda continua sendo compreendida como um desvio e também um ato de marginalidade. Então, entendia-se nesse momento, por isso o nome preventiva, de que a doença mental, ela podia e devia também ser prevenida. Então, lá na página 74, o Amarante vai destacar para a gente: é preciso sair às ruas, entrar nas casas e penetrar nos guetos, para conhecer os hábitos, identificar os vícios e mapear aqueles que, por suas vidas desregradas, por suas ancestralidades, por suas constitucionalidades, venham a ser suspeitos. Então, nesse momento, a psiquiatria ela tem um foco de prevenção, mas ela entende que essa prevenção ela deve ser feita para evitar que possíveis sujeitos aí, considerados sujeitos possivelmente, né, perigosos, sujeitos que poderiam aí representar essa marginalidade, essas ações deveriam se concentrar aí nesses sujeitos para evitar as doenças mentais. Mas na prática, muitas equipes de saúde acabaram aí exercendo um papel de consultores e peritos, fornecendo aí muitas vezes normas e padrões de valores éticos e morais.
Então a gente sabe o que era considerado marginal naquela época. Muitas vezes a ideia da doença mental, mais uma vez, vai estar pautada aí no preconceito, em diversos preconceitos, na verdade. Então essas são algumas críticas que a psiquiatria preventiva também vivenciou. Então, assim, por um lado, esse momento da psiquiatria tem mudanças muito significativas que foram base aí para as outras reformas que aconteceram nessa área, mas por outro lado, ela também recebeu algumas críticas. E um dos pontos muito positivos desse momento da psiquiatria é que ela deu base aí para as críticas ao modelo hospitalocêntrico, que é um modelo que tem como principal foco o hospital. E essas críticas à existência do hospital psiquiátrico vão estar muito pautadas aí na defesa do que a gente chama de desinstitucionalização, deshospitalização. Então, é nesse momento, na psiquiatria preventiva, que aí são articuladas as bases que depois servirão lá para o movimento da Itália, lá para o Basaglia. É nesse momento que são formuladas essas bases críticas aí ao modelo hospitalocêntrico. Bom, é isso, gente. Eu caminhei com vocês aí pela primeira parte do nosso capítulo. Na próxima aula, na aula do dia 7, a gente vai ver um pouquinho, mais uma vez, sobre como foram essas reformas que aconteceram na Itália, que serviram aí como base para a nossa reforma aqui no Brasil, para a reforma psiquiátrica brasileira. Então, vou dar como dica aí de filme para vocês, o filme Um Estranho no Ninho. É um filme que discute bastante também as relações dentro dos hospitais psiquiátricos, então fica a dica aí para esse período de quarentena. E é isso, gente. Estou com bastante saudade de vocês. Espero vê-los e vê-las em breve. A gente se encontra na live do dia 2 de abril. E é isso. Um grande abraço, se cuidem e nos vemos na live.